os meus filhos, sobre a minha esposa, sobre a igreja a qual o Senhor nos confiou, Pai. Abençoa a cada pastor, a cada evangelista, a cada obreiro, a cada cooperador, a cada colaborador, a cada membro integrante da equipe, a cada um que se faz presente aqui. Nós chegamos aqui de uma maneira, mas nós não iremos sair mais da mesma maneira, porque é impossível, Senhor, estar na atmosfera aonde o Senhor está, estar no ambiente que o Senhor está e continuarmos sendo as mesmas pessoas. Seja conosco, Pai. É o que eu quero te pedir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, querido? Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, você também que está em casa, por favor, abra ela conosco no livro de 2 Reis, capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo de número 2. Já há alguns dias Deus tem colocado algo ao nosso coração. Ontem via o WhatsApp, eu partilhei algo que Deus colocou no nosso coração sobre Noé, sobre o chamado de Noé. E eu tenho falado muito com Deus nesses dias. Estamos vivendo um momento difícil, um momento de muita insegurança, de muita incerteza. Muitas pessoas já não sabem mais o que fazer, não sabem nem para onde ir. Parece que algumas pessoas desaprenderam tudo o que ao longo do tempo nós vínhamos aprendendo com a palavra, com o Espírito Santo de Deus, os nossos cultos. Mas que o Senhor nesse dia possa trazer a direção novamente para a minha vida, para a sua vida. E Deus tem colocado muito forte no nosso coração partilhar a biografia de um homem que é cheio do Espírito. O que significa a biografia? A história de um homem que é cheio do Espírito Santo. Porque, na verdade, às vezes nós confundimos o que é ser cheio do Espírito Santo. Às vezes nós achamos que alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que simplesmente ora em línguas, é alguém que simplesmente pode te entregar uma profecia que ela venha a se cumprir. Às vezes nós entendemos que alguém que é cheio do Espírito Santo tem apenas essas evidências, e eu particularmente acredito que é muito mais. E Deus tem colocado isso no nosso coração, e eu quero que você venha comigo para que a gente discorra um texto e possamos juntos aprender um pouco mais sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Capítulo 2, de número 9, está escrito assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque-lhe por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisas pedisse. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em um. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-o em duas partes. Então levantou o manto que Elias deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Verso de número 15. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre
Eliseu. Amém? Palavra para nossa reflexão. Você que tem o seu assento, pode se assentar. E vamos discorrer um pouco mais um texto. Talvez hoje eu não discorra o sermão tão textual, ou seja, talvez eu não fique somente nesse texto, talvez a gente discorra um pouco mais, porque o que Deus tem colocado no nosso coração é não só contar esse episódio, mas contar um pouco da biografia desse homem que é chamado homem cheio do Espírito Santo. Eu acredito que não tem ninguém que nunca ouviu falar do profeta Eliseu. Acredito eu que todos nós saibamos quem é o profeta Eliseu. Todos nós conhecemos um pouco da história desse homem chamado Eliseu. Essa história que já há mais de 2.800 anos e ainda hoje ela tem coisas para nos ensinar. Veja bem essa história. Uma história contada a nós há tanto tempo atrás, obrigado. Há tanto tempo atrás, há cerca de 2.800 anos atrás, e ela hoje ainda tem algo para nos ensinar. Que coisa maravilhosa! É a história deste homem que foi cheio do Espírito Santo de Deus. Eliseu foi aquele homem que impactou a sua geração e as gerações pósteras. Pós Eliseu, pós a sua saída, pós a sua morte, a história dele continuou impactando as gerações que viriam. A história dele hoje está sendo aqui a mola propulsora que vai encher o meu e o seu coração com mais do Espírito Santo pelo poder da palavra. A história dele é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que nem mesmo Jesus deixou de citar a ele. Lucas capítulo 4, Jesus vai citar esse homem. Uma geração que foi impactada. E eu me pergunto sempre para Deus, o que será de nós ou de mim depois que Ele me recolher? Ou o que será, ou que legado eu vou deixar depois que eu partir? E qual legado você vai deixar quando você partir? Esse homem morreu há 2.800 anos atrás. Jesus fala dele lá na frente. As outras gerações falavam da sua história, contavam a sua história, se edificavam com a sua história. Nós estamos sendo edificados com a história dele. Mas essa pergunta não quer se calar. E nós? Ela não quer se falar. Depois que nós partimos, ainda vamos impactar alguém? Ainda vai ter alguém que olha para a sua história e diga assim: eu conheci alguém que temia a Deus. Eu conheci alguém que amava a Deus acima de todas as coisas. Eu conheci alguém que era dedicado às coisas de Deus. Como você e eu seremos lembrados? Qual é o legado que nós vamos deixar depois da nossa partida? Pergunte-se para você agora: você tem impactado alguém hoje? Existe alguém que olha para a sua vida e sente o desejo de imitar a você? E sente o desejo de servir a Deus como você? Qual é o impacto que eu e você estamos provocando nas pessoas que estão à nossa volta? As pessoas olham para nós e desejam o Deus que nós servimos. Eu preciso que você comece a se perguntar: a nossa vida faz diferença para alguém? A sua vida faz diferença para alguém?
Quero que você se pergunte. Eu quero que você se pergunte, e não somente isso, eu quero que você se responda. A sua vida faz diferença para alguém? Hoje, no que a nossa vida faz diferença na vida de outras pessoas? Hoje, eu preciso que nós respondamos isso essa manhã. Hoje, eu não estou falando amanhã, eu estou falando hoje, o que a nossa vida faz diferença na vida de outra pessoa. Quando as pessoas entram em contato conosco, elas são impactadas. Você se aproxima do pastor Jerry, da pastora Alessandra, você tem vontade de ser santo? Mas e alguém, quando se aproxima de você, tem vontade de ser santo? Nós precisamos responder. Nós precisamos entender isso. Aleluia. Aleluia. As pessoas, quando entram em contato com você, elas têm vontade de se tornarem santo na presença de Deus, de se apartarem do pecado e de se santificar, se alinhar novamente com o céu. Porque às vezes, irmãos, o pastor Jerry não consegue estar onde você consegue estar. Às vezes o ciclo de pessoas que estão à volta do pastor Jerry não é o mesmo ciclo de pessoas que estão à sua volta. A sua família precisa ser impactada com a presença de Deus que há na sua vida. Você tem que mudar a história da sua família. Se Jesus voltar hoje, não pode estar sobre os seus ombros o peso do sangue daquelas pessoas que não foram avisadas. Meu Deus do céu. A história desse homem marca, mas marca por quê? Porque ele impactou a sua geração. Porque ele deixou um legado. A história desse moço começa, a biografia desse moço começa em 1 Reis, capítulo de número 19, quando o profeta Elias estava fugindo de Jezabel, que Jezabel mandou um recadinho para ele. Elias, um profeta segundo o coração de Deus, um homem, um tesbita de Gileade. Gileade é terra de gente profética. Quando, deixa eu lembrar o nome, se é Malaquias, que ele vai dizer que o espírito quando ele vier, vai converter o coração dos pais ao filho. Está falando de uma unção que tem que ter em Gileade, sabia? Porque Elias era um tesbita de Gileade, um pedacinho de terra ao norte de Jerusalém. E quando eu falo um pouco desse Elias, antes de entrar em Eliseu, eu te dou a primeira dica. Deus não importa com o tamanho da cidade. Deus é aquele que vai nos encontrar nos lugares imagináveis dessa terra. Há 22 anos atrás, ele me encontrou na Rua Saraiva, número 132, num bairro chamado Rio Negro. Eu nunca ouvi falar esse negócio. Acho que esse negócio não está nem no Google. Mas Deus encontrou lá o filho da dona Ana. Sabia o meu nome, sabia meu tipo sanguíneo, ele me conhecia, porque o nosso Deus, ele nos conhece. Elias, esse homem que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Você conhece a história, não vou me adeter tanto. Mas diz o texto que depois dele profetizar, segundo a palavra de Deus, que iria chover, Jezabel, esposa de Acabe, vai mandar um recado para ele e vai dizer que vai matar ele. Aí a Bíblia diz que Elias, ele vai entrar em depressão.
Aí eu fico olhando nos dias de hoje, o crente não pode passar por depressão, porque se passar por depressão ele está com demônio. Não, irmão. Depressão é coisa normal. Depressão é coisa que a gente pode passar. Uma coisa é você passar na depressão, outra coisa é você viver deprimido. Então eu quero declarar, se você passar por depressão, o nosso Deus vai estar com você. Mas eu quero declarar, você não vai viver deprimido em nome de Jesus Cristo. Digo isso porque Elias vai pedir a morte. Alguém que pede a morte está com sintomas de depressão. Alguém que vai se queixar. A Bíblia não fala quem era o pai de Elias, mas ele vai dizer que ele não era melhor do que o seu próprio pai. Vai para o deserto e pede a morte. Nesse momento ele manda embora o moço que o seguia. E aí vocês conhecem a história. Ele vai entrar para uma caverna. Depois de dormir no deserto, debaixo de um pé de zimbro. Olha que coisa engraçada isso. Não vou entrar nesse detalhe do pé de zimbro não, mas outro dia a gente ministra aqui sobre o pé de zimbro para vocês entenderem o que é isso. Aonde é que o profeta sem direção foi parar? No meio do deserto ele achou um pé de zimbro para dormir. Maria Gilcélia está aqui conosco dessa manhã. Maria Gilcélia, fazer pão faz barulho? Fazer pão faz barulho? Faz ou não faz? Grita alto aí, Maria Gilcélia. Tira essa máscara e grita alto aí. Faz barulho, irmão. E a Bíblia diz que enquanto o fujão do Elias estava fugindo, dormindo debaixo do pé de zimbro, o anjo do Senhor desceu e fabricou um pão para ele. Maria José está dizendo aqui que faz barulho. Você não está entendendo, mas Deus está fazendo um barulho lá, no mundo espiritual, para você dormir tranquilo aqui. Você não está entendendo, anabrachada, calaçúbia. Você pode até ter saído da direção, mas o teu Deus está no controle. A Bíblia diz que quando ele acordou, tinha lá pão quente. O pão estava quente ainda. Pão fala de sustento, irmão. Deus está dizendo, tem pão quente preparado para você. Tem pão quente, tem pão que vai te sustentar. E hoje diz assim, come e anda. Deus está te dando alimento aqui. Sabe por quê, irmão? Jesus Cristo lá na frente vai dizer o quê? Seminarista Débora, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que... Ele está aqui hoje, come dele, vai. Come dele, come dele, come dele, come dele, come dele, come dele, come dele. Aí depois disso ele caminha 40 dias, vai entrar num monte chamado Horebe. Vocês lembram da história? Fogo, vento, e Deus falou em silêncio. Mas na hora que Deus fala no silêncio, na hora que Deus não falou no fogo, Deus não falou no terremoto, porque Deus tem maneiras de falar conosco. Tem hora que Deus vai falar com nós, é nos mantos do Meneghébia mesmo. Mas tem hora que Deus vai falar conosco, é no meio da tempestade. Talvez você esteja no meio da tempestade, e eu estou aqui para te dizer, Deus está com a sua boca aberta, falando e liberando uma palavra para você. Coisa boa é receber palavra no meio da tempestade. Ai, se eu cair por esse lado eu vou longe. Maria Gilcélia, tem hora que a tempestade, Deus permite a água entrar dentro do barco. Luciane, Carlos, tem hora que a tempestade vai entrar dentro do barco. Mas nunca se esqueça que dentro do barco que você está, Jesus também está. E eu te pergunto se você já viu algum barco que Jesus Cristo estava, que afundou. Então por que está preocupada? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você vê aqui, ele vê lá na frente. Está entendendo, Sirlene? A gente só vê até aqui, mas ele está vendo lá na frente. Se algo não aconteceu aqui, aquieta que vai acontecer lá. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se fecham lá. Olha que coisa curiosa, irmãos. No meio da tempestade, pastora Alessandra. Você sabe do que tempestade que eu estou falando, não sabe? Jesus no meio
na travessia com os discípulos, no meio houve uma tempestade e o barco ia afundar, não ia? Aí eles tentaram controlar, lembram? Quem lembra? Quem lembra da glória a Deus aí? Quem lembra aí? Na verdade eu vou trazer um negócio para vocês aqui, agora. Quando Jesus foi despertado, o que é que Jesus fez? Liberou a... Foi ou não foi? Vocês lembram lá em Gênesis 1, 27? Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, 1,26, depois 27, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e assim o fez. Lembra do que Deus deu domínio para o homem dominar? Domine ele sobre o quê? Sobre os animais, sobre os répteis, água. Ele deu domínio ao homem sobre a terra. Quando Jesus é despertado, ele chamou, vocês não têm fé. Vocês não têm fé nenhuma. Eu já dei domínio. Ele estava ensinando o homem a dominar. Por isso ele disse, vento, quieta, mar. Ele cessou. Esse poder está sobre nós. Porque o Espírito Santo está sobre nós. Primeira citação do nome Eliseu vai ser ali. Quando Elias está ali naquele Horebe, escondido dentro daquela caverna. E Deus pergunta para ele assim, o que fazes aqui, Elias? Ele não faz assim, o que fazes aí? Como se Elias estivesse lá e ele aqui. Ele fez o seguinte, o que fazes aqui, como quem está juntinho dele. Salmo de número 139 se cumpre aí. Se você subir, tomar asas do vento, subir o mais alto que você puder, ali meus olhos estarão. Se cavar um buraco, ali também meus olhos vão te achar. Não tem lugar, irmão. Os olhos do Senhor estão onde você está. Aleluia. Sabe o que chama atenção? É que quando nós estamos deprimidos, a gente não percebe a presença dele. Porque ele disse, o que fazes aqui? Ele estava juntinho dele, Natan. E quantas vezes nós estamos perguntando aonde está Deus, e Deus está dizendo assim, eu estou aqui. Uma canção que diz assim, eu estou aqui, em todos os momentos, estive tão perto. Você me procurava, e eu aqui estava, por todo esse tempo. Eu tive fome e me desses de comer. Eu tive sede e me desses de beber. Estive nu e me vestistes. Mas venha cá para nós caminharmos aqui. A primeira citação desse homem foi quando Elias estava deprimido e Deus vai falar dele. Deus estava ungindo Eliseu a profeta sem Eliseu saber que seria um profeta. Deus pode, nesse exato momento, estar fazendo coisas a seu respeito que vão te surpreender amanhã. Deus está liberando uma palavra hoje que vai se cumprir no seu amanhã. Porque está aqui. Está aqui, eu preciso que você me acompanhe para você ver que eu não estou falando besteira. 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 16, está escrito assim: a Jeú, filho de Nissis, ungirás rei sobre Israel. E também, olha aí o nome dele aí, ó, Eliseu, filho de Safate, e de Abel Meloá, ungirás profeta no teu lugar. Sabe o que eu fico olhando na nossa geração de hoje? Eu escuto muito isso, Liviane. Eu estou na caverna, entra para a caverna que Deus já vai estar ungindo outro no teu lugar. Para de fazer a obra que Deus vai levantar outro. A obra de Deus não para.
É a primeira citação. Ele nem sabia, mas estava sendo ungido. Talvez você nem sabe, mas Deus tem preparado algo grande para você. Está escrito: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos acerca de vós. Deus tem um pensamento grande ao meu respeito, ao seu respeito. Aqui na igreja aponta o dedo e fala assim: o que Deus pensa ao seu respeito é maior do que você. Agora vem comigo, irmão. O momento em que este homem é chamado era um momento crítico da nação. Vocês vão se lembrar que 3 anos e 6 meses não chovia sobre a terra. Não chovia por causa da palavra do profeta Elias. Era um momento de muita confusão. A nação de Israel estava em crise. Fome, morte, injustiça, política. A igreja estava apostatada da fé, estava crendo em tudo. Charamanava súbia. É difícil a gente crer quando está todo mundo crendo de outra forma. Deus não chamou para nós ficar seguindo o fluxo. Deus nos chamou para ser diferença. Eu sinto glória de Deus aqui hoje, irmão. Eliseu creu no Senhor. E você está crendo em quem? Este homem viveu como ele creu, e o que ele experimentou, e como ele impactou a sua geração, e como a história dele ainda impacta a nossa. Primeira coisa, porque não foi ele que escolheu Deus, mas Deus escolheu ele. Eu quero dizer algo a você: não foi você que escolheu a Deus, mas Deus escolheu a você. Deus escolheu a você para um propósito, e o propósito para a qual Deus te escolheu, cumpra ele, cumpra ele, cumpra ele. O momento, irmão, deixa eu falar uma coisa com você: o momento que o Eliseu é chamado era um momento de crise. É no meio da crise que Deus está nos observando. Deus encontrou ele no meio da crise. É na hora da crise que nós revelamos quem nós somos. É na hora da crise que a gente vai cultuar Baal, outros maridos. A igreja só tem um marido, Jesus de Nazaré. Nossa confiança tem que estar nele. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. Nossa confiança tem que estar no Senhor. Em quem confias, ó igreja? Em quem confias, ó igreja batista de Gileade? Então, característica ou biografia de um homem que é cheio do Espírito Santo de Deus. Não é ele que se faz, mas Deus faz ele. Quem é que está fazendo você? É a força do seu braço ou é Deus? Deus tem sido pastor na sua casa? Se tiver, dá um glória a Deus e aleluia aí. Segunda característica ou biografia de um homem que é cheio do Espírito Santo de Deus. No seu chamado, ele abraçou o ministério e a sua vida com Deus sem olhar para trás. Quando Elias veio cumprir a ordem que Deus tinha dado, porque manda quem pode. O que Deus mandou você já fazer que você não fez, irmão? O que Deus já falou com você para você fazer e você não fez? O que Elias estava fazendo não era fácil. O que Elias estava fazendo era pegar o seu lugar e dar para outro. Não era brinquedo, não. Quando Elias vem, a Bíblia diz, eu preciso lhe mostrar, Primeira Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo 19, Giovânia de Jesus. Deus falou com ele, você vai ungir. Olha o que o homem faz. Deus falou, ele não discutiu.
Verso de número 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Você sabe o que é isso, irmão? Havia 12 pessoas na frente dele. 12ª junta de boi. Lavrando terra. Sabe o que é lavrar terra, gente? Todo mundo aqui sabe. Você põe uma canga no boi e vê um negócio como se fosse uma picareta mais afiada que vai rasgando a terra. O boi vai na frente e o moço vem atrás. Vai, boi. Bora, boi. Boi, boi, boi. E o boi vai rasgando a terra para que se semeie. Na frente de Eliseu havia 12. Sabe o que isso ensina? Tudo existe um tempo. São 12 meses no ano, não é isso? Tudo tem um tempo certo, na hora certa. Tem coisa que vai acontecer em maio, mas tem coisa que só vai acontecer em dezembro. Mas todas essas coisas estão no controle de Deus. Sabe o que me impressiona? Diaconisa Esther Rios. É que Deus vê o agora, mas vê também o amanhã. Ele é o único que tem o controle do amanhã. Ele viu Eliseu, 12ª junta de boi. Elias, olha o que aconteceu. Elias passou por uma, vai boi. Passou por duas, vai. Eu vou falar, vocês vai boi, tá bom? Para ajudar aí, fala alto para sair aqui no negócio. Elias passou pela primeira junta de boi. Segunda junta de boi. Terceira junta de boi. Quarta junta de boi. Quinta junta de boi. Sexta junta de boi. Sétima junta de boi. Oitava. Nona. Décima. 11ª. Na 12ª, olha aqui, ó. Então ele deixou. Olha só isso aqui, irmão. Elias passou por ele. Você sabe o que Elias fez? Tem gente que não está entendendo. O sucessor ele não se faz, é Deus é que prepara. Quando ele passou por ele, vocês vão gritar, vai boi. Eu vou 11ª, vocês vai boi, tá bom? 11ª. Quando Elias passou por ele, olha o que ele fez. Irmãos, e olha o que o texto vai dizer aqui. Pode tirar, filho. Então deixou, olha aqui, irmão. Então deixou os bois e correu após. Irmão, ele estava ocupado, mas quando ele entendeu o chamado, ele largou tudo. Pode me dar aqui que está um frio. Obrigado, vou pegar aqui de novo. Daqui a pouco eu te passo ele. Esse aqui é o meu número 1. Olha só, por que ele era homem segundo, na sua biografia, cheio do Espírito Santo? Que quando ele foi chamado, ele rompeu com todas as fontes, porque ele era decidido a não retroceder. Amado, se você está seguindo a Cristo, você botou a mão no arado, e depois que você bota a mão no arado, não pode mais olhar para trás. O que eu vejo hoje, Juliana, que tem gente que colocou a mão no arado, mas quer voltar atrás. Vida cristã não é um negócio de você entrar na dúvida, na incerteza, e em ficar olhando em várias direções. Já viu que tem gente que está na igreja, mas está olhando para tudo quanto é lado? Eu sirvo Cristo, mas também eu sirvo o agiota. Eu sirvo Cristo, mas também de vez em quando eu posso pegar um passe. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Porque às vezes a gente não pega um passe na igreja, mas fica pegando passe em algumas coisas aí, ó. Bazar da Catira está cheio de gente liberando passe. Bazar da Catira. Tem uma turma aí que fica liberando passe. Facebook. Sabe, gente? Olhar para trás é como o povo de Israel sentindo saudade do Egito e no coração voltando para o Egito. Mas também
não querendo largar a vida com Jesus. Já viu que tem gente assim? Já viu que tem gente que quer tomar uma pinga, mas quer continuar na igreja? Já viu que tem gente que quer dançar funk, pular carnaval, mas quer continuar na igreja? Já viu que tem gente que quer viver com o sentimento mundano, mas não quer largar a igreja? Uma hora está aqui, aleluia, glória a Deus. Daí aqui a pouco, Jesus, amado, em nome de Jesus, seja um crente de verdade. Seja um crente de verdade, daqui para frente. Pare de viver a sua vida, dirigindo a sua vida, olhando para o retrovisor. Não se dirija uma vida olhando para o retrovisor. Existe um para-brisa para você olhar. Uma pessoa que dirige a vida só olhando no retrovisor, ela vai provocar acidente. E tem muito crente provocando acidente, porque ele quer ser crente, mas quer viver a vida lá de trás. Não houve mudança. Paulo vai dizer o Efésios capítulo 4, que diz que quando ele entra, algumas coisas têm que mudar. O mentiroso tem que parar de falar mentira e falar a verdade. Tem que se amoldar uma nova maneira de viver. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Irmão, a gente dirige a nossa vida olhando sempre, Hebreus 12, para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2, está escrito isso. Agora tem gente que quer viver a vida cristã toda hora olhando lá atrás como é que ele dançava, como que era na época do flash dance, é mesmo? Tem gente querendo. A palavra de Deus nos fala que quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Preciso ler uma outra coisa aqui para vocês, para me correr, já estou quase terminando. Mateus 7. Mateus 7, 13. Olha o que Jesus disse. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E são poucos os que acertam com ela. Meu irmão, Jesus não fez uma reforma na porta e alargou ela, não. A porta ainda é estreita. O céu é para os santos. Vamos lá. Terceira coisa da biografia de um homem cheio do Espírito Santo. Eliseu era um homem santo, seu proceder era santo. 2 Reis, capítulo 4. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 9. Meu Deus, eu estou sentindo presença. Você já pode colocar o seu dízimo, sua oferta. Aqui também no Gasofilar. Se quiser passar no cartão, é só procurar a Fernanda aí. Não fique tímido diante dessa hora, que essa hora é importante. 4, 9. 4, 9. Eliseu era um homem santo. Deixa eu ver aqui. 4, 9. Ela disse ao seu marido: veja que este que passa sempre por nós é santo, homem de Deus. Ele estava sendo observado. Pense comigo, como que as pessoas nos conhecem? O que as pessoas falam de nós? Não é o que eu penso ao meu respeito, é o que as pessoas pensam ao meu respeito. Esse homem estava sendo observado, sabe quando? Sempre. Eu queria dizer uma coisa para você, você que aceitou Jesus, você é observado sempre. Ser observado no seu proceder na sua casa, ser observado no seu proceder quando você vai no açougue, ser observado no seu proceder quando você vai parar o carro e para o carro na vaga para idoso. Se você não é idoso, você é novo ainda, glória a Deus, você está fora da área de risco. Você não chupou bala soft. Você não usou quichute, você está fora da área de risco. Se você usou conga, você tomou grapete,
Crush. Assistiu Ultraman, Rin-Tin-Tin, Rabugento. Ai, meu Deus do céu. Bom, isso aqui que eu queria dizer para você. Eliseu era um homem santo no seu proceder. A mulher de um homem olhou para ele e falou assim: eu estou observando esse cara é diferente. O que as pessoas falam de nós? O que os seus familiares falam a nosso respeito? Falam a respeito do pastor Gerry e da pastora Alessandra. Ou melhor, o que os seus familiares falam de você? Seus familiares são aqueles que dizem assim: ser crente igual aquela? Nunca. Seus familiares são aqueles assim: ser crente desse jeito? Nunca. Nunca se esqueça disso, gente. As pessoas estão nos observando. Qual é a avaliação das pessoas que estão à nossa volta? O que ela tem a falar ao nosso respeito? Eliseu tinha um testemunho, olha, ele tinha um testemunho das mulheres, dos homens, dos reis, dos generais, dos discípulos. Este é um homem cheio de Deus. Um homem cheio de Deus, ele não pode ser um homem só aqui no altar, porque tem gente que quer ser homem de Deus aqui. Aqui, com o microfone na mão, ele quer ser homem de Deus. Mas lá na sua casa, e na rua, e no trânsito. Você é crente no trânsito? Tem uns irmãos que, quando pega o carro, né? Se sente o espírito. Parece que o espírito do Speed Race pega ele, sabe? Se você assistir o Speed Race, você está na área de risco. Perceba, gente, os reis falavam de Eliseu. As autoridades. Como é que era o homem que te entregou essa profecia? O que ele viu? É o profeta Eliseu. As mulheres falavam dele. Os homens falavam dele. Como que nós somos conhecidos? Nós não podemos ser conhecidos como crentes salgados. Nós temos que ser conhecidos como crentes que aonde entramos, a atmosfera é mudada. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso pastor, o nosso general, e vai à frente. Os inimigos conheciam Eliseu, temiam. Olha a biografia de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você não pode ser conhecido só na sua igreja, não. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Aqui na sua igreja, o que as pessoas falam a seu respeito? Terceira característica desse homem, dessa biografia, que é de um homem cheio de Deus. Vamos lá. A primeira, Deus falou dele. A segunda, gente, qual que é para a gente gravar? Ele abraçou o seu ministério. Vamos repetir de novo? Primeira característica de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. A primeira, Deus falou dele. Deus ungiu ele antes dele saber. Segunda característica, quando ele foi chamado, ele abriu mão. Ele quebrou os laços do passado. Terceira coisa, ele deitava água sobre as mãos do profeta Elias. 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 11. Qual é a biografia de um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Ele era servo. Se você não serve para servir, você não serve nem para viver. Porque o exemplo é Jesus. Quando está dizendo aqui que esse homem deitava água sobre as mãos de Elias, ele era um servo. Ele era uma espécie de escravo. Ele era humilde. Amados, a carreira de um homem de Deus passa pelo estágio da humildade. Não dá para ser alguém cheio do Espírito Santo e ser soberbo. Não tem espaço para os dois. Ou você é soberbo ou você é humilde. E o humilde sabe esperar, não empurra. Ser cheio do Espírito Santo. Você tem que servir. Se não serve para servir, você não serve nem para viver. Olha, gente, o maior exemplo, Jesus sendo Deus, Filipenses, não usurpou, antes desceu e aqui. Sabe qual é o problema, Esther? As pessoas chegam já dizendo, eu sou, é nada. Eu faço, eu sou isso, eu canto, eu prego. Canta nada, prega nada.
Quem é não fica se exibindo. Quem é deixa que Deus faz o cajado dele florescer no meio do deserto. Todo que chega falando que é, meu irmão, na verdade, toma cuidado que é o espírito de Coré. Abirão e Datã. Isso é espírito de rebelião. Não é humilde, é soberbo. E a soberba, irmão, precede a queda. Precisamos ser humildes. Olha, eu tive a oportunidade, Morgana, de viajar com alguns pastores para Israel. Vou dizer para você uma coisa: é terrível viajar com pastor soberbo, pastor que acha que é melhor do que os outros, pastor que quer pisar nas pessoas. Olha, quanto mais você sabe, mais você tem que ser servo. Mas não é servo para pisar nas pessoas, não. É servo para servir. Lembra de Jesus, Cristian? Ele era mestre. Ele tomou o nosso jugo. Você sabe o que é isso? Ele nos igualou, irmão. Igualou a gente. Ele não fez acepção do rico, do pobre, do preto, do branco. Se sabia falar, se não sabia falar. Agora, tem algumas pessoas que chegam na igreja e já acham que é o rei da cocada branca. Acha que sabe mais do que o pastor. Ainda fica, se eu fosse pastor. Não é pastor. Se fosse pastor, estava no meu lugar. E eu vou falar, é tudo mesmo? Tem que aprender a estar na posição de servo. Porque se você for o meu sucessor, não é você que se preparou. Deus preparou você. Tem que aprender a deitar a mão. Deitar água na mão do profeta. Sabe, Gilvânia, é diferente quando alguém deita água na minha mão, puxando saca. Eu tô que tô. É diferente. O puxa-saco é conhecido. Quando eu vou na praia, ele morre afogado. Mas o servo não. Eu vou na praia, ele está lá junto comigo. Sabe por quê? Desfrutando daquilo que desceu sobre a cabeça do profeta. Meu Deus, preciso encerrar, né? Mas eu quero seguir aqui outra característica, outra biografia de um homem que é cheio do Espírito Santo de Deus. Essa aqui talvez seja a mais forte de todas. Ele seguia um grande exemplo. Ele estava perto do seu mentor. Quem é o seu mentor? Quem são os seus mentores? Eu fico olhando aqui na igreja, tem um monte de gente seguindo um monte de gente, menos o pastor Gerry e a pastora Alessandra. Eu não consigo entender. Tem gente que chega para a pastora Alessandra para falar da mensagem de Helena Tanuri. Quem é Helena Tanuri, gente? Não conheço. Nunca vi ela orar por você. Nunca vi ela chorar por você. Sei que é uma serva de Deus e que Deus continue abençoando ela por onde quer que estiver. Mas ela tem lá as suas ovelhas e nós aqui temos a nossa. A Bíblia diz que a ovelha de Cristo conhece a voz do seu pastor e sabe quando é ele que está falando. Preciso perguntar isso aqui, ó. Característica de alguém que é cheio do Espírito Santo. Ele é fiel ao seu pastor. Ele não abandona de modo nenhum. Ele tem ele como modelo. Irmãos, essa pandemia está servindo para revelar tanta coisa. Eu fico olhando aí, gente. Eu não sou muito desse negócio de fazer live. Eu não sou desses negócios. Sou mais de falar com vocês tete a tete. É impressionante, irmão. A turma está seguindo um monte de gente. Tudo quanto é coisa. Bazar da Catira. Vou falar um negócio para você. Vou ver esse negócio. Vou entrar nesse negócio. Eu entrei lá no Bazar da Catira. O cara estava revelando tudo. Falei, vem, revela aí. Me revela aí, cara. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, me revela. Não me revelou, fiquei com a raiva, falei, esse profeta de Araque. Profeta do Facebook. Eu entrei, seminarista Débora, eu entrei. Revela. Aí a Alessandra disse assim, o que é isso aí? Eu falei, não, o cara vai me revelar aqui agora. Se ele não me revelar, ele vai ver só. Aí por fim eu desisti, fiquei lá uma hora, subindo aquele monte de coisa, e ele falando um monte de negócio. Tá bom. Quem são os seus mentores? Quero encerrar pensando nisso aqui. Quero encerrar pensando nisso que eu estou falando com vocês aqui. Quem são o seu mentor?
Te pergunto, a quem você está seguindo? Quem são seus mentores espirituais? Você é discípulo de quem? Do ponto de vista humano, a quem você segue as pegadas, a quem você imita? Quem é um exemplo para você? Será o lado da internet? Tem um aí da internet aí? Tem uma ovelhinha minha que eu falei com ela, quem é esse cara? Toda mão que eu entro lá, você tem um post dele, você nunca postou nada meu. Dá o meu canal para você me dar uma força aí, tá? GR Adriane. Posta lá. Tá bom? Não estou preocupado com muitos, não. Estou preocupado com você. Se você me seguir, eu já estou feliz. Eu não vou ter que prestar conta daquele que não é minha ovelha. Aquele que não é minha ovelha pode ser simpatizante meu. Mas você tinha que me imitar. Aí eu vou te perguntar, você pode me imitar ou não? Eu ando por aí mentindo, eu ando por aí falando coisas que não cumpro, eu ando por aí flertando com todo mundo. Como é que é o negócio? Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Precisamos de alguém para prestar conta. Precisamos de alguém para a gente confessar. E eu vivo dizendo isso, eu e o pastor Alessandro, eu não tenho dificuldade nenhuma de procurar alguns amigos meus. Sabe por que eu tenho que procurar alguns amigos meus? Porque são homens de Deus. Agora imagina se eu abrir minha boca para a turma. Não dá. Ah, pastora, eu estou doido para encerrar, mas tem mais uma característica do homem cheio de Deus. Mas antes de eu ir para a última, segura só um pouquinho. Perceba que o texto que eu li com vocês, que foi de 2 Reis, o momento em que o profeta Elias seria tomado, ele disse para Eliseu, eu preciso descer a um lugar, fica aqui. Vive a minha alma e vive o Senhor que não te deixarei. Eu estou te seguindo, você para mim é um exemplo. Engraçado, na pandemia foram poucos, né? Mas foram. E foram lá em casa, sentaram conosco. E não foi só para levar problema não, né? Não é verdade? Que tem uma turma que só vai lá para levar problema, gente. Foi lá para sentar com a gente, para se alegar com a gente, para sorrir com a gente. Mas foi. Os verdadeiros seguidores foram, os outros inventaram. Não tem dinheiro. Engraçado que a turma foi, não era ninguém rico e estava todo mundo sem dinheiro. Aí eu tenho que falar. Versículo 4, disse Elias, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. E sabe o que acontecia, Sandra? Os outros discípulos, os outros profetas chegavam para Eliseu e falavam assim, você está sabendo, né, cara? O quê? O Senhor vai ser tomado a qualquer momento. Você tem que seguir alguém que tem certeza que vai ser arrebatado. Eu sei que eu vou morar. Eu estou igual o irmão Lázaro, ainda bem. Sabe o que o Eliseu falava? Cala-te! Eu sei. Sabe o que a gente tem que fazer com gente que não anda com a gente? Que eles ficam falando um negócio de panela, né? Eu estou achando o máximo que algumas pessoas estão vendo que não existe panela, irmão. O que existe é uma barreira que você colocou entre nós. Porque eu não coloco barreira com ninguém. Agora, em compensação, se você chegar perto de nós, eu vou ver seus defeitos. E não pense você que eu vou passar a mão na cabeça como alguns amigos seus passam. Que amigo, eu falei assim, esse negócio aí não está certo não, você não é crente não. A minha vida tem que te influenciar. Não é isso que nós pregamos aqui? Ele foi diferencial porque ele influenciou. Ai meu Deus, tem que correr para me terminar aqui. Fica aqui. Ele não. Então, certo como vive o Senhor, em cuja presença você está, que eu não te deixo. Eu vou com você para Jericó. Depois de Jericó, ele foi para Betel, Jericó, depois assim, eu tenho que ir do outro lado do Jordão. Você fica aqui. E os filhos, é chamado de filhos, tá, irmão? Os filhos dos profetas. Aí você vai entender a mensagem agora. Os filhos do profeta, porque aluno é como filhos. Os meus seguidores são como filhos. Tem alguns que são bastardos, que não aceitam correção. Tem alguns que falam que vão sair da igreja, porque a gente não pode falar nada aqui que eles se ofendem lá. É o famoso crente cristal. Gente, se eu falei uma coisa aqui e
serviu para você, abaixa a cabeça, meu pai está certo. Aí, não vou na igreja mais não. Não vou mais não. Parecendo que esse menino pirracento. Larga a mão de ser besta. Fica esperto. O Eliseu diz assim, eu vou com você. Aí, pastor Alessandro, eles passam o Jordão, ele joga a capa lá, o rio se abre. E o Elias vai perguntar para o Eliseu assim, o que você quer de mim, cara? Sabe o que eu acho interessante, pastor Alessandro? Elias já sabia o que ele queria. Sabia ou não sabia? Sabe por que ele sabia? Porque Deus tinha falado com ele. Você sabe que o seu sucessor é isso. Você sabe, Gilvânia, que às vezes eu coloco à prova alguém dizendo assim, não vai. E a pessoa quieta e tomou bomba. O verdadeiro sucessor, mesmo quando eu estou bravo, mesmo quando eu estou nervoso, eu estou na sua cola, cara. Você está me corrigindo, mas eu te amo, não vou te largar. Pense comigo, Deus tinha liberado uma palavra para Eliseu. Se ele desiste na primeira, ele ia receber? Sabe por que tem gente que não recebeu? E na primeira repreensão, Michele, eu vou sair da igreja. Naquela igreja eu não tenho oportunidade. Eu nunca vou crescer. Vai mesmo não, vai mesmo não, vai mesmo não. Tu não é submisso. Tu não entendeu o mistério. Estou lhe revelando o mistério. Quem muito quer, Deus fala, espera, neném. Ele não desistiu, pastor. Se ele tivesse desistido, ele não iria. Não basta receber uma palavra, tem que ser perseverante. Tem que saber esperar o tempo. Aí diz o texto. O Elias perguntou para ele, o que você quer de mim? Ele já sabia. Como que os discípulos eram chamados? Filhos. Quero porção dobrada do teu espírito. Quero direito de primogenitura. Quero ser seu filho. Eu sempre digo que o filho tem que fazer mais do que porque todo pai quer que o filho seja melhor do que. Dura coisas me pedistes, mas há de ser que se você vê, você recebe. Sabe qual que é o problema? Se ele não tivesse por perto, ele viria? Vou repetir, se ele não tivesse por perto, ele viria? Sabe por que muita coisa não aconteceu? Porque você não está de perto, você está de longe. De longe você não vai ver nada, mas tem muita coisa acontecendo de perto. A Bíblia diz que veio uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e separou os dois. O que separa o verdadeiro discípulo é fogo, irmão, é na prova do fogo. Aí, Cris, diz que um redemoinho veio. Ele não subiu na carruagem de fogo, porque a gente canta que a gente subiu na carruagem de fogo. Carruagem de fogo. Não, ele subiu no redemoinho. É escrito, ele subiu no redemoinho. Ele pegou a capa. Quando ele pegou a capa, engraçado que antes dele subir, ele gritou, pai meu, pai meu. Ele estava vendo o pai. Ou seja, o pedido estava sendo aceito. Aí eu olhei a capa. Ele pegou a capa, rasgou as vestes, botou a capa no ombro e foi em direção ao primeiro desafio, o Rio Jordão. Quando ele chega na frente do Rio Jordão, é assim, a gente aceitou Jesus, e aí você vai se deparar com um problema, Diego. E agora, o que eu faço? Ele se lembrou, aonde está o Deus de Elias? E parece que eu posso ver Natan, uma voz falando com ele, está dentro de você, experimenta. Me empresta o seu dedo e fala assim, aonde está o Deus de Elias? Aponta para essa pessoa assim, está aí dentro de você, experimenta. Porque ele feriu o Jordão. E o Jordão se partiu no meio de novo. E ele passou. E os filhos dos profetas disseram assim, o espírito de Elias está sobre Eliseu.
Última característica aqui, para nós encerrarmos aqui. Essa eu não vou nem discorrer, mas dá pano para manga. Eliseu era um homem de integridade incorruptível. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 16. General Naamã. A Bíblia diz que um grande general sírio precisava de uma cura. Uma serva falou assim: se fosse na Israel tinha um homem de Deus. Olha, uma serva conhecia a fama de Eliseu. E disse: se fosse lá, o general pediu carta, foi até o rei. Quando chegou no rei, falou assim: ai, esse camarada está querendo me arrumar guerra. O que eu vou fazer? Aí Eliseu, lá da casa dele, mandou dizer assim: porventura não tem profeta aqui em Jerusalém, não? Manda o homem vir ter comigo. Aí Luciane Carlos diz que lá vai o general Naamã com a sua comitiva, esperando uma festa, esperando um banquete. Escute isso, encerra aqui, hein? Natan, quando ele chegou lá, o homem de Deus nem na porta foi receber. E o Naamã esperava uma grande festa, tapete vermelho. Chegou o Naamã, o poderoso Naamã, e disse que ele se encheu de ira, porque o homem de Deus, Eliseu, só falou assim: o que você quer? Quero ser curado. Vai lá no Jordão, dá 7 mergulhos. Ele ficou com raiva. Sabe por quê? Porque Naamã, antes de ser curado da pele por fora, da lepra por fora, ele precisava ser curado da lepra que está por dentro. Por isso ele não recebeu ele com tapete. Tem muita gente que precisa ser curado não só da lepra que está por fora, mas a lepra que está por dentro. Da vaidade, da soberba, da presunção, do orgulho, da altivez. Eliseu curou ele 2 vezes. Curou primeiro a lepra por dentro, para depois curar a lepra por fora. Mas aí diz, Luciane Carlos, que o Naamã ficou tão grato que ele queria dar ele dinheiro. Pegou aqui, não, eu trouxe isso tudo aqui, rapaz, eu estou curado. Se é nos dias de hoje, isso dá problema, não dá? Se é nos dias de hoje, isso dá problema. Porque hoje o pessoal briga por causa de dinheiro. Mas ele era íntegro. Não precisa, eu não fiz isso para ganhar dinheiro. Porque tem gente que faz as coisas por interesse de dinheiro. Nossos dias de... É ou não é? Vou fazer isso porque vou receber aquilo. Você já recebeu o seu galardão. É muito forte isso aqui, irmão. Ele era íntegro. Eu quero encerrar com isso aqui. Minha esposa é minha testemunha disso aqui. Gente, eu não faço a obra de Deus por causa de dinheiro. Eu faço a obra de Deus porque eu amo a Deus. Aliás, como o profeta Eliseu, quando eu fui chamado, eu tive que abrir mão de coisas. Nós abrimos mão de muita coisa, Diego, para servir ao Senhor. Eu era gerente de loja, mas quando o Senhor me chamou, eu escolhi obedecer. Eu abri mão. Eu quebrei pontes para não voltar mais para trás. Eu queimei meus bois. E o Senhor disse que ia cuidar de mim. Eu tive uma palavra profética, Diego, dizendo assim: tu não terás a carteira assinada por mãos de homens, mas eu, o Senhor, assinarei sua carteira. Se você pegar minha carteira de trabalho, tem a digital de Deus lá. Depois, se você quiser ver, você olha com fé, porque sem fé não dá para ver, não. No meio dessa pandemia, alguém foi levar um dinheiro para mim, disse que Deus mandou. Não era um valorzão, mas era um valor. R$100 é dinheiro. E 200. E mais de 200. Então, o senhor chegou para mim e disse isso. Deus mandou. Eu falei assim: mas eu não quero receber, não. O quê? Não quero. Não quero. Por quê? Deus mandou. Mas ele não falou nada comigo. Isso não. Recebe. Estou contando isso, irmão, porque qualquer um no meio dessa crise chegou e ticou o dinheiro, você já pula. Não. Eu sou escravo do dinheiro. O dinheiro é que é meu escravo. Nós temos conta para pagar aqui, ô Diego, segunda-feira. Se o Deus dessa obra não tem poder para me ajudar, não será mais ninguém. Agora, Deus vai usar pessoas como vocês. Pessoas cheias do Espírito Santo.
Deus não vai descer do céu com a barra de ouro e dizer assim: Jerry, meu filho, eis aqui esse ouro. Não, ele vai colocar o ouro lá na sua casa e você vai ouvir a voz do Espírito Santo e falar assim: dá esse valor para a igreja. É isso que Deus faz. Talvez Deus já falou com você, você está temando. Então deixa eu confirmar. Quem que você está seguindo? Ah, não é o Silas Malafaia, não, né? Ah, não é o Cláudio Duarte, não. Ah, Márcio Valadão? Não, né? É o Jerry, né? Deus sempre vai falar com você pela voz do seu pastor, não é? Então, aquilo que Deus mandou você entregar, entrega, larga de ser teimoso. Para de travar sua bênção. Mas voltando aqui, a pessoa ficou, eu quero. Eu falei assim, não, eu não quero. Mas eu confirmei com a minha esposa. Falei, então eu vou confirmar com a minha. Amor, tem uma pessoa aí dizendo que Deus mandou dar um dinheiro para nós. Olha que política. Olha que polêmica, não é política não, olha que polêmica. Aí minha esposa, vamos lá. Aí contou toda a história. Então tá bom, se Deus quer nos abençoar. Aí eu vou pegar o dinheiro. Quando eu peguei o dinheiro, antes de eu pegar o dinheiro, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou escravo disso aqui. Isso aqui não me compra. Eu estou pegando, porque você está falando que Deus mandou e há cerca de 2 ou 3 testemunhas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão? A gente precisa de dinheiro, mas a gente não tem que negociar o princípio. Ele era íntegro, característica ou a biografia de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ele fez a bênção, ele não quis receber algo em troca, mas diz que tinha um discípulo dele, que tinha, escute isso, irmão, um dos melhores professores, viu coisas maravilhosas e o olho dele cresceu. Diz que ele foi atrás de Naamã. Esperou o homem de Deus dar uma cochilada. Foi atrás de Naamã. Senhor, o meu senhor se arrependeu. Chegou uma turma lá e ele está precisando de um pouquinho. Me dá aí pelo menos uma veste de festivais aí. Não vou te dar uma, não, vou te dar 2. E ele pegou e ficou felizinho da vida. Oh, glória. Tem gente que é assim, o pastor é trouxa. O pastor devia fazer isso. Ah, o pastor devia... Gente, eu não bajulo ninguém. Esse é um problema da igreja. Essa é uma característica minha. Eu não fico bajulando ninguém. Não bajulo ninguém. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser... Eu não bajulo ninguém. Se precisar de mim, eu estou à disposição. Mas ficar lá, babando, não babo ninguém. Não faço por causa de dinheiro. Já vi pessoas aqui na frente dessa igreja achando que tinha dinheiro, que podia burlar o sistema. Não, você quer falar comigo? Espera, tem outra pessoa para falar. Acho que tem dinheiro, Maria Célia, já pode... Não, tem que esperar. Está entendendo, irmão? Então eu quero encerrar hoje mostrando para vocês essas 5 características. Deus nos escolhe. Deus... Vocês lembram dela? Vamos ver se vocês lembram das características para nós orar. Primeira, Deus nos escolhe. Segunda, abrir mão. Terceira, deitar água sob a mão do profeta. Quarta, ser servo. Homem de integridade. Isso são características. Percebeu que é bem diferente do que simplesmente entregar uma profecia? Às vezes eu te entrego a profecia, mas eu estou querendo algo em troca. Deus não falou para você me dar só uma moto. Fica de pé, vamos orar. Vamos orar, Débora. Pai, nós olhamos para a história de Eliseu, e a história de Eliseu, depois de 2.800 anos atrás, consegue influenciar as nossas vidas. Mas nós nos perguntamos, será que a nossa vida está influenciando alguém? E nós queremos clamar ao Senhor, da mesma maneira como o Senhor usou o profeta Eliseu. Senhor, usa nossas vidas possam ser referenciais para outras pessoas. Que nós possamos ser fonte, manancial de bênção aonde quer que nós passarmos. Pai, que nós possamos ser generosos como o profeta Eliseu era generoso, Senhor. Certa feita, Eliseu entrando numa cidade de Jericó, os moradores reclamaram que as águas eram amargas. Ele, com seu coração generoso, mudou a história, Senhor. Pai, em nome de Jesus, onde houver amargura, dai-nos graça para mudar isso, Senhor, deitando nela sal. Senhor,
muito obrigado pelo teu Espírito, que o teu Espírito possa nos conduzir à verdade, que o Senhor possa continuar nos abençoando. Abençoa a Igreja Batista de Gileade, abençoa o nosso de logo mais à noite, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolação do Deus Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem: a vitória é nossa. Se Deus é por nós, então diga ao fraco: amém, irmãos, está encerrado. Se Deus nos permitir, até mais tarde.